Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Vou ler o verso 1 e o verso 2. Encontraram? Amém? Está escrito assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Vou ler de novo. Versículo 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Eu vou ler mais uma vez e quero ouvir você repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deus vai falar conosco aqui nesta noite, você crê? Quantos creem? Então desocupe as suas mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Vamos aplaudir bem forte. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória a Deus. Abra a tua boca e vai dizendo glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Então vem, Senhor, fala conosco. Recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja, e para cada vida que te aplaude, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Fecha aquela porta ali para mim, um dos pastores, porque senão o som da rua, ele chega aqui em mim. Era isso que eu dei sinal para o pastor lá, mas ele não entendeu. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, me mostra Davi, o grande herói de Israel, num momento de fuga. E por que Davi está fugindo? De quem Davi está fugindo? É importante que eu traga a sua lembrança, quem foi Davi, apesar de que eu sei que Davi é um dos principais personagens da Bíblia, um dos mais conhecidos, mas eu não vou me furtar o trabalho de te dizer quem ele foi. Davi não era ninguém, ele não era príncipe, ele não era soldado, ele não era um homem importante, ele não era ninguém. Sabe aquela pessoa que às vezes até a própria família esquece o nome? Era Davi. Davi era uma pessoa que não tinha uma ocupação honrosa. Naquela época, quando uma pessoa não tinha nada de melhor para fazer, ela ia cuidar de ovelhas. Não é que cuidar de ovelhas era uma profissão assim que as pessoas queriam ser. Era assim, se tudo der errado na vida, aí eu vou cuidar de ovelhas. Melhor do que passar fome. Davi, como ele era jovem ainda, e ele não tinha um porte físico muito bom, então seu pai não lhe mandou para a guerra, ele não foi escolhido para ir para a batalha, ele ficou em casa, cuidando das ovelhas do seu pai, que era um homem pobre. Então Davi não era ninguém.
era uma pessoa desprezada, até a própria família dele não dava muita bola para ele. Até o pai de Davi não dava tanta importância para Davi como dava para os seus irmãos. Mas eu quero te falar uma coisa sobre Deus. Deus tem uma queda, vamos dizer assim, pelos menores, pelos esquecidos, pelos desprezados, pelos que não são. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Enquanto a sociedade e o mundo está em busca sempre dos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais isso, mais aquilo, Deus escolhe os menos. O mundo quer os mais, né? Deus não. Deus escolhe os menos, aqueles que o mundo às vezes não dá importância. Paulo escreveu isso aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Está escrito assim, olha: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por que que Deus escolhe os menores? Porque se Deus escolhesse os maiores, o maior já tem dentro dele a ideia de que ele é grande, de que ele é importante, de que ele é relevante. O menor, o pequeno, o fraco, o desprezível, quando ele é honrado por Deus, ele transfere toda a honra e toda a glória para o Senhor. Esse rapazinho que não era ninguém, foi escolhido por Deus para a função mais privilegiada da nação, para ser rei de Israel. E você sabe que quando Deus escolhe Davi para ser rei, Deus está quebrando uma regra, Deus está quebrando um protocolo. Você sabe qual é o protocolo da monarquia, não é? Existe uma linha de sucessão. Se o rei tem um filho primogênito, quem é o príncipe que vai assumir o reinado depois da morte do rei? O filho primogênito. Ele pode ter 10 filhos, mas é o filho primogênito quem vai assumir. Israel tinha um rei que se chamava Saul, e Saul tinha um filho primogênito, e pela lógica natural das coisas, era ele que deveria reinar. Só que Deus tem seus planos, que nem sempre batem com os planos da gente. Deus tem uma lógica diferente de trabalhar da lógica humana. Deus não escolheu o herdeiro de Saul, o primogênito de Saul, que seria a lógica natural. Deus escolheu alguém lá no meio da roça, lá no meio das malhadas, lá entre as ovelhas, e fez dele o seu ungido, o seu escolhido. A história da unção de Davi, eu acho que você já conhece, eu não vou te contar essa história, mas a unção de Davi lá na casa do seu pai ficou no anonimato, ficou escondido, ninguém soube. Quem soube que Samuel foi lá? Somente o seu pai, sua mãe, seus irmãos. No dia seguinte, Davi continuou fazendo o que sempre fazia, nada de relevante, nada de importante, nada de surpreendente, cuidando de ovelhas. Só que dentro de Davi havia, a partir daquele momento, um revestimento espiritual. Então Davi vai ser testado num certo dia. O capítulo 17 do primeiro livro de Samuel diz que teve uma ocasião em que Davi foi até o campo de batalha, não para batalhar, mas para levar alimentos para os seus irmãos e voltar trazendo notícias da guerra para os seus pais. E quando Davi chega lá, ele se depara com aquele gigante Golias, um soldado de proporções colossais, um homem assustador, um homem que estava 40 dias afrontando Israel, e ninguém naquele exército teve coragem de descer o vale para enfrentar Golias. Davi olha para os seus irmãos e diz: e aí? Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai enfrentar esse homem? E os irmãos de Davi disseram: olha, o rei Saul já prometeu a mão da filha em casamento, ninguém quis.
Ele prometeu isentar a família desse soldado de impostos, ninguém quis. Ele prometeu enriquecer o soldado que descer lá para batalhar com Golias, e ninguém quis. Apesar de tudo que ele ofereceu em troca, ninguém quis, porque olha o tamanho daquele homem, olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho da espada dele. Imagine um homem como nós descer ao campo de batalha com um homem daquele. A gente vai ser trucidado ali, é loucura, ninguém vai. E de fato, era um desafio gigantesco, enfrentar um homem daquele. Golias foi treinado para matar desde criança. Sabe aquela criança que ela já nasceu num ambiente de luta? Foi assim que Golias foi criado. Ele foi criado para matar, para uma máquina de matar aquele homem. Só que Davi agora tem dentro dele o Espírito Santo. E não foi a valentia de Davi, não foi a coragem de Davi apenas, mas a unção do Espírito Santo dentro de Davi despertou a sua coragem, despertou a sua valentia, e Davi se habilitou. Eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. O resto da história você já sabe, quem conhece essa história aí? Era para Davi morrer naquele vale, mas o que aconteceu com Davi naquele vale? Saiu de lá vitorioso, porque o Senhor era com ele. Oh glória, pode aplaudir mais forte, dá um glória a Deus também. Às vezes o cristão entra numa batalha que todo mundo olha e diz: essa batalha aqui já está perdida, você não tem a mínima chance. Mas se Deus for contigo, você sai vitorioso de qualquer batalha que você esteja enfrentando. Quando Davi subiu, segurando a cabeça do Golias na mão, como se fosse um troféu, ele passou da noite para o dia, de anônimo para herói nacional. A partir daquele dia todo mundo quer saber quem é ele, onde ele mora, o que ele faz. Ele se torna agora um personagem popular. E o rei Saul, que estava meio apagadinho, sabe? Porque o Saul ficou queimado nessa, né? Ele tinha que ter tido coragem de enfrentar o gigante e não teve. E como Saul estava meio apagado, a sua popularidade estava baixa, ele aproveitou a fama de Davi e trouxe Davi para perto. Mandou Davi vir para ficar perto dele, para ser o seu pajem de armas. Aí Davi foi lá morar no palácio, ficou lá cuidando das armas do rei, aprendendo, tocando harpa. E o Saul foi conhecendo Davi e percebendo que dentro de Davi tinha o Espírito de Deus, que Davi não era um homem comum. Apesar de um homem jovem, tinha alguma coisa diferente em Davi. E não demorou muito para que Saul soubesse o que é que estava em Davi, que havia de diferente. Davi havia sido ungido pelo Senhor para ser o próximo rei de Israel. Como é que você acha que Saul recebeu essa notícia? Você acha que Saul bateu palmas para Davi quando soube que ele seria o próximo rei? Saul disse consigo: ele vai ser rei só se for passando por cima do meu cadáver. De jeito nenhum que ele vai tomar o meu trono. Eu vou ser rei até morrer, e o dia que eu morrer, o trono vai passar para o meu filho e não para esse menino. Então o rei Saul, que até então parecia ser amigo de Davi, se tornou o maior inimigo de Davi. Imagine uma pessoa ter como inimigo o rei. O rei pode decretar qualquer coisa. O rei pode decretar que uma pessoa seja capturada, viva ou morta, e oferecer uma recompensa para isso. Pode ou não pode, gente? E foi o que Saul fez. Saul baixou um decreto em Israel dizendo para que todos os soldados procurassem Davi, caçassem Davi, porque ele agora era inimigo de Estado, era inimigo da nação. E aqueles soldados, olha que ironia, né? Aqueles soldados que não tiveram coragem de descer o vale para enfrentar Golias, agora vão ter coragem de caçar Davi. Olha como é o ser humano, né? O ser humano é ingrato.
A nação de Israel tinha uma dívida de gratidão com Davi. Foi Davi quem venceu Golias, foi Davi quem tirou a humilhação de Israel, foi Davi que acabou com os filisteus, que era uma dor de cabeça para Israel. Mas rapidamente aquele povo se esqueceu daquilo que Davi fez por eles, e agora está todo mundo caçando Davi. Então Davi, para salvar a sua própria vida, ele começa a fugir. Eu quero que você volte lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. A saga de Davi fugindo de um lado para o outro é contada nesse livro. Mas chegou um momento que Davi, muito cansado dessa fuga constante, ele vai se abrigar numa terra dos cananeus, uma cidade chamada Adulão. Eu volto para 1 Samuel capítulo 22. No versículo 1 está escrito assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Primeiro vamos entender que lugar é esse. Essa cidade chamada Adulão é uma cidade que fica a 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, mas que não pertencia a Israel. Por não pertencer a Israel, era um excelente esconderijo, porque sendo uma cidade de Israel, Saul poderia entrar ali e caçar Davi. Não sendo uma cidade de Israel, ainda que fosse perto, o exército de Saul não poderia entrar ali dentro. Quem compreendeu por que Davi vai se esconder ali? Há um outro motivo para Davi se esconder em Adulão. É porque aquela cidade tinha muitas cavernas. E quando eu digo cavernas, eu quero que você imagine grutas profundas. Cavernas que dá para você entrar e ir entrando e se escondendo e entrando, verdadeiros túneis subterrâneos. Aquele lugar era perfeito para se esconder. Como Davi era uma personalidade famosa, ele matou Golias e depois teve muitas outras batalhas que ele venceu também no exército de Saul. Ele era muito famoso, onde ele chegava todo mundo sabia: esse aqui é o Davi, o homem que matou Golias, o homem lá de Israel, o soldado valente de Israel. Ele tinha que se esconder, não só numa cidade diferente, mas naquela cidade diferente, num local completamente desconhecido. Então a caverna de Adulão foi esse lugar. Há um outro motivo para Davi se esconder em Adulão? Tem. E eu quero que você pegue uma caneta e passe um traço na palavra Adulão. E escreva do lado da palavra Adulão o significado. Adulão significa refúgio. É exatamente o que Davi está procurando, refúgio. Muito bem, eu já volto nesse detalhe do refúgio para falar um pouco mais com você. Mas quando eu leio o versículo 1 e 2, me chama a atenção uma coisa. Davi está fugindo. E quando você é fugitivo, você se torna uma pessoa mal vista, malquista, uma pessoa que ninguém quer estar ao lado. Você pode até ser cheio de amigos, de colegas, de parceiros e de parentes. Se você se tornar um fugitivo da polícia, ninguém quer andar do teu lado mais. Você andaria do lado de um fugitivo? Fala sério. Suponha que você tem um amigo daquele chegado, que frequenta a tua casa, que almoça com a sua família no domingo, que sai com você no final de semana, que viaja junto, mas aí você descobre que ele fez umas coisas erradas, e a Polícia Federal está atrás dele. A Polícia Civil está atrás dele, a PM está atrás dele. Você vai continuar andando com esse amigo? Vai. Você vai chegar para ele e vai dizer: ô fulano, leva mal não, tá? Mas esquece meu telefone. Não me apareça aqui em casa, porque eu não quero problema.
sinto muito, gosto muito de você, mas olha, agora você para mim é um perigo. E outras, se souberem que eu sou teu amigo, aí virão atrás de mim também por tua causa, então não quero papo. É assim que a gente age com qualquer fugitivo. Davi é um fugitivo, mas curiosamente está escrito aqui que foi só lhe chegar em Adulão, para se esconder, toda a sua família se juntou a ele, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Eu quero que você entenda que Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui, amados. A família de Davi foi parte do problema no início. Você se lembra que quando Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, havia um clima de hostilidade entre eles? Davi chegou até a compor um salmo mais tarde, dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Aquele salmo era um retrato do dia da unção de Davi. Enquanto Davi estava sendo ungido, os seus irmãos não estavam aplaudindo, não estavam celebrando. O pai de Davi, ele não estava interessado em Davi ser o escolhido, tanto é que ele não o chamou. Foi o profeta Samuel quem o forçou a ir buscar Davi. A família dele não era lá essas coisas, amados. Não era uma família unida, não era uma família que luta junto, que guerreia junto. Mas Deus fez uma obra aqui nessa família. No momento em que Davi vai para Adulão, Deus trabalha no coração do pai, da mãe, dos irmãos e de toda a parentela de Davi, e diz a palavra que todos vieram para perto dele. O que é que trouxe a família de Davi para perto dele? Foi a própria mão de Deus. Foi Deus quem fez com que os familiares de Davi se achegassem a ele, porque reconhecem que o Senhor era com ele. E é isso que eu quero que você acredite que Deus vai fazer na sua vida também. Talvez você, depois que entregou a vida para Jesus, os seus familiares se afastaram de você. Talvez não fisicamente, porque continua morando na mesma cidade, no mesmo bairro, mas talvez foi só você entregar a vida para Jesus que você se tornou como um fugitivo. Aquele que ninguém quer chegar perto, aquele que ninguém chama para lugar nenhum, aquele que ninguém telefona, aquele que ninguém quer conversa. Às vezes as pessoas da sua família te olham meio de lado, te desprezam, te tratam com desdém, mas eu quero que você creia que isso vai mudar. O mesmo Deus que mudou o coração dos familiares de Davi, esse mesmo Deus vai mudar a tua família também. Deus vai trabalhar no coração da tua parentela. Deus vai fazer as pessoas da tua família olharem para você diferente e enxergarem Deus na tua vida. Receba essa palavra. A sua família vai se aproximar de você. Vai ter gente aqui que vai começar a receber ligação, mensagens de pessoas da família que nunca lhe deram bola, e vão começar a te ligar e te dizer: escuta, quando é que você vai na igreja de novo, hein? Você foi hoje, quando é que você vai de novo? Olha, na próxima vez que você for, eu quero ir com você. Dá uma glória a Deus, quem crê que isso vai acontecer? Aquele teu parente que fica escarnecendo de você, começar a te ligar: escuta, eu sei que você é uma mulher de oração, ora por mim para Deus me abençoar. E você vai até se espantar: o quê? Essa pessoa sempre gozou da minha cara porque eu vou para a igreja, agora está me pedindo oração? E quando esse dia chegar, deixa as mágoas de lado, viu? Deixa o rancor de lado e ore mesmo pela pessoa. Fale de Jesus mesmo, traga para a igreja mesmo. Davi, quando ele viu seus irmãos chegarem para perto dele, ele não ficou com o coração rancoroso, dizendo: agora que eu estou aqui, vocês vieram atrás de mim porque me desprezavam quando eu estava lá, agora vieram atrás de mim. Davi não se vingou. Davi recebeu seus irmãos. Quem está entendendo até aqui? Foi só a família de Davi que se ajuntou a ele? Olha o verso 2. Além da família de Davi, 3 tipos de pessoas vão se ajuntar a ele. Versículo 2. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto,
Segundo, todo homem endividado. Terceiro, todo homem de espírito desgostoso, de espírito amargurado. Quem são essas pessoas, afinal? De onde vieram essas pessoas, pelo amor de Deus? Me diga. Davi está se escondendo, Davi está fugindo. Quantas pessoas são? Final do versículo 2. E eram com ele uns 400 homens. Onde é que esse povo ficou sabendo que Davi estava lá? Quem chamou esse povo? Você pode ler o livro de Samuel inteiro, que você não verá Davi convocando ninguém e dizendo: povo de Israel, vocês que estão comigo, vem aqui, vamos nos esconder em tal lugar, vamos fazer isso e aquilo. Davi não chamou ninguém. Aquelas pessoas vieram atraídas pela unção de Deus na vida de Davi. Ouça o que eu vou lhe dizer: a unção de Deus na tua vida, ela atrai as pessoas para perto de você. Quem tem a unção de Deus, é impressionante, a unção atrai. Se você tem uma unção para curar doentes, Deus faz os doentes chegarem para você. É impressionante, toda hora vai aparecer alguém com dores no corpo, alguém com problemas de saúde, para você orar. Se você tem a unção para aconselhamento, toda hora vai chegar alguém perto de você precisando de um conselho. Se Deus quer te usar para testemunhar, toda hora vai chegar alguém com a vida destruída, ou passando por situações semelhantes a que você já passou, para você dar testemunho e ganhar aquela alma para Jesus. A unção atrai. Quem não entende isso, às vezes fica se perguntando: meu Deus, por que no meu caminho aparece tanta gente problemática? Por que na minha vida aparece tanta gente para eu conversar? Eu não vou atrás de ninguém, eu só queria ficar quietinho no meu cantinho. Você acha que Davi está querendo alguém de companhia? Fala sério. Ele está morrendo de medo do exército de Saul. Ele só quer um buraco para entrar dentro. Tanto é que ele acha aquela caverna e entra. Só que quem tem a unção de Deus não consegue se esconder em lugar nenhum. Você pode entrar até numa caverna, como Davi entrou. Deus vai te achar ali, e ali dentro você vai ter que cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Qual era o chamado de Davi, minha gente? Diga comigo: liderar. Mais uma vez, qual era o chamado de Davi? Apareceram 400 homens. E o que os 400 homens disseram? Seja o nosso líder. Tem gente aí se matando para ser líder, querendo alguém para mandar. Mas quem é líder mesmo, nem precisa ir atrás. As pessoas chegam e querem a tua liderança. Aqueles 400 homens disseram: Davi, a gente quer que você seja o nosso chefe, a gente quer que você seja o nosso líder. Agora, que tipo de gente que chegou a Davi? Primeiro, os que estavam em aperto. Quando a gente lê aqui em aperto, você pode traduzir esse aperto por perseguição. São pessoas que estavam sofrendo uma perseguição, como Davi também estava. São pessoas que estão vivendo uma situação complicada, como Davi também estava. As pessoas que estavam passando por vários tipos de aperto, olharam para Davi e se identificaram. E disseram: Davi está passando o maior aperto, eu também estou, então vamos ficar juntos. E aí ele vai me ensinando como que eu vou vencer esse aperto. A palavra diz que vieram para Davi todo homem que estava endividado. A dívida é um problema que prejudica as pessoas até hoje. Tem muitos brasileiros endividados. Tanto é que tem candidato à eleição presidencial que só fala disso. Só fala de pagar as dívidas do povo. Por quê? Porque o povo está endividado. Isso é um fato. Mas o que acontece com uma pessoa endividada hoje? Existem, é claro, as dívidas formais e as informais. Se você deve um agiota, aí pode ser que ela até te mate. Deve um traficante, você tem a certeza que ele mata mesmo. Mas se tratando de uma dívida comum, a pessoa deve um banco, por exemplo, o que vai acontecer?
O banco primeiro começa a ligar, mandar carta, questionar, você não pagou por quê, vamos fazer um acordo. O banco vai tentando, se não conseguir, ele suja teu nome, não é assim? Se sujar o teu nome e não resolver, aí ele vai lá e toma o bem financiado, ou leva o apartamento a leilão, coisa do tipo, e só, nada mais. O banco não manda matar ninguém, manda? Não. Para por aí. Agora, na época da Bíblia, sabe o que acontecia com a pessoa endividada? Aquele que devia tinha que pagar. E se não pagasse, o credor entrava na casa da pessoa e fazia a limpa. Tirava não só o bem que a pessoa tomou, como, por exemplo, ela comprou um móvel para casa. Eles não iam lá e pegavam só o móvel, eles tomavam tudo. Tudo que a pessoa tivesse, porque dizia, você me deve tanto, não me paga, isso aqui vale tanto, eu vou levar, aquilo ali vale mais tanto, eu vou levar, isso aqui vale mais tanto, eu vou levar. Deixava a pessoa em casa assim, sem nada. Só que muitas vezes a pessoa era pobre e não tinha bens para serem recolhidos. Então o que eles faziam? Levava a própria pessoa ou os filhos para serem escravos. E os escravos daquela época ficavam ali, por anos e anos, trabalhando para pagar uma dívida. Esses homens que procuram Davi são homens endividados, são homens que não têm mais para onde ir, não têm mais o que fazer, estão desesperados. Quem mais procura Davi? Homens de espírito desgostoso. Esse espírito desgostoso, essa alma amargurada, é angústia. Quem nunca ficou angustiado por causa de um problema? Às vezes vem um problema na família da gente, que é um problema que tira o nosso sono, que deixa a gente triste, angustiado. Às vezes aparece um problema no trabalho que deixa a gente angustiado. Às vezes vem uma situação pessoal, daquelas que você não fala com ninguém, mas aquilo te deixa angustiado, aquilo mexe com você por dentro, e quem olha para você vê no teu rosto que você não está bem. E por mais que você tente dar um sorrisinho e dizer, não, isso é impressão sua, não, eu estou bem, todo mundo está vendo que você está com o espírito angustiado. Aconteceu que desses 400 homens, muitos estavam assim. Eu quero que você entenda que Deus, Ele traz para perto dEle aqueles que estão angustiados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, e oferece alívio para todos esses. Olha o convite feito pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 11. O mundo, quando vê uma pessoa angustiada, problemática, o mundo se afasta. Ninguém quer andar com gente assim. O mundo não quer esse tipo de gente, não. O mundo despreza, descarta as pessoas quando elas estão em um momento difícil. Mas o nosso Deus, ao contrário, o nosso Deus, Ele abre os braços e recebe aqueles que estão sofrendo, recebe aqueles que estão sofrendo uma crise, uma angústia, uma dívida. Mateus capítulo 11, versículo 28, o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dá glória a Deus. Você quer esse alívio para a tua alma? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Volte comigo lá para Samuel, quando Davi, ele estava na caverna, naquele momento de tristeza, de angústia, de medo, de incerteza. Davi vai fazer o que todo cristão deve fazer em momentos assim. Eu não sei se você que está aqui nessa igreja hoje, ou você que está me assistindo, está passando por um momento de aperto. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei que tem gente que veio hoje para esse culto e diz assim: pastor, se eu estivesse lá em Adulão, eu estava lá dentro da caverna com Davi uma hora dessa, porque eu também estou em aperto. Pastor, eu também estou endividado. Pastor, eu também estou com o espírito desgostoso, eu também estou cheio de problema, eu também estou angustiado, igual Davi, igual aqueles homens. O que é que a gente tem que fazer em momentos assim, hein? Jogar tudo para o alto, reclamar de Deus e do mundo? O que é que a gente tem que fazer?
que é que Davi fez? O livro dos Salmos fala muito de Davi, porque ele foi salmista também. Davi era músico, cantava, tocava, compunha. E existem 2 salmos compostos por Davi, quando ele esteve na caverna. Um deles é o Salmo 142. Vamos ler o Salmo 142? Vocês querem ler comigo? Vamos lá. Porque é importante a gente ler esse salmo, porque dá para você sentir nas palavras de Davi o que ele estava passando naquele momento. Salmo 142 eu vou ler inteiro, são 7 versículos. Versículo 1: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Pare aí. Olhe para mim. A primeira coisa que você tem que fazer na hora da angústia é clamar ao Senhor. Na hora do aperto, fazer o quê? Clamar ao Senhor. Está cheio de dívida, devendo até o pescoço, fazer o quê? Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor é a saída para qualquer problema. A saída para o teu problema não é tirar a tua vida não, meu querido, minha querida. Tira essa ideia da tua cabeça em nome de Jesus. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Se o diabo tem falado para você que o suicídio é a saída, eu quero te dizer que ele está mentindo, não é. A pessoa comete o suicídio, ela troca um problema passageiro por um problema eterno, porque ela vai ter que responder diante de Deus por tirar a sua própria vida. Então a saída não é o suicídio, a saída não é sumir, não é jogar tudo para o alto. A saída para você que está em aperto, endividado, com espírito desgostoso, é com a sua voz clamar ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor e tenho certeza que Ele vai ouvir. Versículo 2: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. A pessoa que está em angústia, ela tem a tendência a esconder de todo mundo. Até porque a gente só conta aquilo que a gente tem orgulho. É ou não é? Comprei um carro novo, conto para todo mundo. Fechei um grande negócio, conto para todo mundo. Casei, conto para todo mundo. Aconteceu uma coisa boa, conto para todo mundo. Agora, quando eu estou cheio de problemas, saio contando também? Quando eu estou devendo, estou sendo ameaçado, saio contando para todo mundo? Claro que não, a gente esconde. Só que aí às vezes a gente acha que tem que esconder até de Deus. E se tem alguém de quem você não deve esconder nada, esse alguém é Deus. O salmista Davi disse: eu expus-lhe a minha angústia. Fala hoje com Deus sobre tudo que você está sentindo. Fala hoje com Deus sobre tudo que você está passando. Versículo 3: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Verso 5: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O que é que a palavra adulão significa? Você lembra? Adulão significa refúgio. Davi está orando dentro da caverna de Adulão e ele está dizendo: Deus, eu estou aqui dentro dessa caverna, mas o meu refúgio não é esta caverna, o meu refúgio é o Senhor. É o Senhor quem me livra, é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me guarda. Oh glória! Versículo 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quem está perseguindo Davi? O rei, o exército, a nação inteira. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Depois de clamar naquele lugar, Davi
vai receber respostas de Deus. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que responde o clamor do seu povo. Você pode ter convicção de que no pior momento da tua vida você vai clamar e Deus vai ouvir. Nos melhores momentos da tua vida você vai clamar e Deus vai ouvir. Em qualquer situação da sua vida você vai clamar e Deus vai ouvir, porque o nosso Deus não é uma imagem que tem ouvidos e não ouve. Nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E Ele anunciou na sua palavra. Aproveita que você está com a Bíblia aberta aí nos Salmos. Venha comigo no Salmo 46. Não só Davi clamou em momentos de angústia, mas você também deve clamar. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio. Adulão significa refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Pastor, o que aconteceu com Davi? A história de Davi é assunto para te contar aqui 3 meses, mas deixa eu resumir para você. Deus tirou Davi daquela caverna e colocou Davi assentado no trono de Israel. Aleluia! Dá um glória a Deus o mais alto que você puder. Deus tirou Davi da caverna e colocou Davi no trono. Sabe o que isso significa? Que Deus vai te tirar desse buraco onde você está. Que Deus vai te tirar dessa caverna onde você está. Deus vai te tirar desse charco, desse lamaçal, dessa fossa, dessa depressão, desse abismo, ou dessa situação em que você está. E Deus vai te colocar num lugar de honra que Ele tem preparado para a tua vida. Acredita, meu amado, acredita, minha amada, essa tempestade vai passar. Pastor, e os 400 homens? Sabe o que aconteceu com os 400 homens? Esses 400 homens que não valiam nada para a sociedade. Eu já te contei que Deus gosta mesmo é dos pequenos, que Deus gosta mesmo é dos fracos, que Deus gosta mesmo daqueles que ninguém dá nada. Sabe o que Deus fez com aqueles 400 homens? Deus fez com que Davi, quando se tornou rei, chamasse aqueles homens desprezados pela sociedade e fizesse deles os valentes de Davi. Aleluia. Você sabe o que significa isso? Dentro do exército de Israel havia um exército seleto, que era a guarda pessoal do rei. Já que nós estamos assistindo muito aí as notícias lá da Inglaterra, sabe aqueles soldados ingleses que parecem até um boneco, de tão bem fardados e imóveis que eles ficam? Aquilo ali é a guarda pessoal da rainha, agora do rei, né? E a guarda pessoal. Existe o exército inglês, mas aqueles ali são selecionados. Aqueles ali são a guarda pessoal do rei. Davi tinha um exército enorme, enorme. A Bíblia dá o número, é assustadora a quantidade de soldados que Davi tinha. Mas aqueles homens que estavam com ele na caverna, quando ele se tornou rei, se tornaram os valentes de Davi. E se você for lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, eu não vou ler para não estender a mensagem, mas te dou a referência. Segundo Samuel 23, mostra alguns feitos de alguns desses homens. É coisa surreal. É coisa de um homem sozinho matar 800 soldados do lado inimigo. É coisa assim de um soldado sozinho enfrentar leão e urso. É coisa de um soldado sozinho defender um campo de lentilhas e viu o exército inimigo inteiro. Aqueles homens pegaram a unção de Davi. Qual que foi a unção que revelou Davi? A coragem de descer o vale e enfrentar uma batalha que ninguém teria coragem de enfrentar. Aquela unção de Davi passou para aqueles homens. E eles, de desvalidos, de desprezados, de escória da sociedade, se tornaram os homens mais honrados de Israel.
Deus faz assim. Você pode estar se sentindo pequeno hoje. Você pode estar se sentindo menor. Você pode estar se sentindo alguém que não vale nada para as pessoas. O mundo, infelizmente, mede a gente por aquilo que fazemos e não por quem somos. É assim ou não é, gente? Para o mundo você vale o que você faz, não o que você é. Mas para Deus, você é alguém em quem Ele ama, alguém em quem Ele tem um plano, alguém que Ele escolheu, e porque Ele te escolheu é que você vai fazer grandes coisas. Deus não te escolhe por causa das grandes coisas que você faz. Deus não está interessado em o que você fez ou deixou de fazer, mas em sim em quem você é. Fica de pé no teu lugar, toda a igreja. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Davi esteve na caverna de Adulão, mas saiu de lá. Ele não morreu lá. Aquele não foi o fim para Davi. Esse momento que você está passando também não vai ser o teu fim. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero fazer um clamor aqui hoje. Um clamor por quem está em aperto. Um clamor por quem está endividado. Um clamor por quem está com o espírito desgostoso. Mas antes de fazer esse clamor, eu quero falar com você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você que ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O Pai tem um plano para a tua vida. E esse plano começa a hora que você disser: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. A hora que você entender o plano que Deus tem para você e aceitá-lo, a obra começa. A obra de Deus na tua vida pode começar hoje, pode começar agora. Basta você levantar a tua mão e entregar a tua vida para Jesus. Entregando a sua vida para Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. E você sai daqui com a certeza de que a obra de salvação começa hoje. Tem alguém nesta reunião hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer receber a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador? Se tem alguém que quer, levante a mão agora bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Pastor Ademir, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você que quer, levante a mão, não tenha vergonha não. Se quer, entregue agora, levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu comecei a caminhar com Jesus, mas aí eu tropecei na caminhada com Deus. Eu me afastei do Evangelho, mas eu quero voltar. Pastor, eu me sinto como aquele filho pródigo, conheceu a casa do pai, conheceu o amor do pai, mas achou que o mundo era melhor. Aí eu saí da presença de Deus, igual aquele jovem da parábola de Jesus. Mas assim como aquele jovem voltou, eu também quero voltar. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus nesta noite, se reconciliar com Jesus nesta noite? Levante a sua mão agora bem alto que eu vou orar por você. Tem? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu quero. Você que quer, sai do seu lugar, venha para cá, venha. Isso, vamos aplaudir a Jesus. Oh glória. Eu quero orar por você que diz: pastor, eu estou em aperto. Esse aperto, gente, esse aperto pode ser uma tristeza. Esse aperto pode ser um problema pessoal. Esse aperto pode ser tanta coisa. A palavra diz que aqueles homens estavam em aperto. Aqueles homens estavam endividados. Aqueles homens estavam com espírito desgostoso. Deixa eu falar com você que está com espírito desgostoso. Pastor, eu estou tão desgostoso da vida que eu ando pensando até em me matar. Eu estou tão desgostoso da vida, pastor, que eu não estou tendo mais força nem para orar. Pastor, eu estou tão desgostoso da vida que eu não estou nem frequentando igreja nenhuma. Não sei nem como é que eu vim hoje para a igreja. Eu estou desgostoso, eu não estou mais com pique de trabalhar, de estudar, de passear, de viajar, nem comer eu quero. Eu ando tão triste que eu acho que é depressão.
Deus sabe exatamente o que você está sentindo, e Ele quer tirar essa angústia da tua alma, Ele quer tirar essa dor da tua alma. Tem alguém se sentindo assim, com espírito desgostoso? Levante a sua mão, sai do seu lugar, vem para cá, deixa eu orar por você, porque o Senhor vai colocar alívio na tua alma abatida, alívio na tua alma cansada. E deixa eu falar com você que me assiste à distância. Você pode entregar a tua vida para Jesus agora, onde você está. Você pode voltar para Jesus aí agora, onde você está. Você pode nesse momento receber o abraço do Todo-Poderoso. Você quer? Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar. Se você está em casa me assistindo, você pode dobrar o teu joelho aí na tua sala, aí no teu quarto, e orar comigo. Se não der para ajoelhar, pelo menos coloque a mão sobre o coração e repita essas palavras. Eu vou pedir para que vocês que vieram à frente dobrem os joelhos. Põe a mão assim sobre o coração. Ore comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, assim como aqueles homens que se ajuntaram a Davi estavam com o coração angustiado, com o espírito desgostoso, eu chego agora na tua presença, me sentindo também assim, mas tenho certeza que a tua palavra falou comigo. O teu Espírito Santo está colocando em mim agora o refrigério, o alívio para a minha alma, em nome de Jesus. A igreja fica em espírito, que eu vou orar agora por todos aqueles que estão se voltando para Jesus, que estão se entregando para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu não faço ideia de onde tem alguém me assistindo agora, mas eu acredito que o Senhor usa os meios da comunicação atual para alcançar mais e mais vidas. Eu estou orando não só por quem está comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, mas também por todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão com os joelhos dobrados, entregando a vida para Jesus. Todos aqueles, meu Pai, que estão, Senhor, voltando para Ti, ó Pai. Todos aqueles que estão com o espírito angustiado, em aperto, endividados, com problemas. Eu não sei o que está fazendo essa pessoa sofrer, mas eu te peço, traga consolo, traga alívio, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pode voltar para o teu lugar.